Seja para inspirar ou dar um novo sentido à carreira profissional, no Dia dos Pais, o que não falta são relatos que estar juntos no trabalho também pode dar muito certo. O Mauro e o Arthur, pai e filho, resolveram empreender e abriram juntos uma pizzaria. O Mauro faz a administração, enquanto o Arthur comanda a cozinha. O Arthur esteve fazendo um intercâmbio por 2 anos em Dublin. E desde os primeiros dias nesse intercâmbio ele trabalhou numa pizzaria lá, primeiramente como entregador de pizza, posteriormente ele conseguiu chegar à cozinha e todos os pizzaiolos eram italianos, todos com quem ele trabalhava. Então era um processo difícil essa migração para a cozinha, ele conseguiu e depois de 2 anos ele voltou para o Brasil com todo o expertise, ele trabalhou quase 1 ano lá como pizzaiolo e veio com a ideia de transformar isso em negócio. Eu apoiei bastante a ideia, gostei da ideia, a gente fez uns testes logo que ele chegou. Em algumas ligações que eu fazia para ele lá de Dublin, eu falava assim de como eu estava me dedicando para aquilo, e às vezes sentia assim que podia fazer mais do que eu vinha fazendo lá, e como enfim, ele também ele sempre foi uma referência para mim, sempre liderou me mostrando que eu era capaz e me ensinando os caminhos. E para a pizzaria eu senti que a gente repetiu isso de certa forma. Arthur fez um intercâmbio em Dublin e na volta para casa trouxe dentro da bagagem a vontade de abrir uma pizzaria, nos mesmos moldes da que ele trabalhou na cidade irlandesa. O Mauro apoiou o filho e, com a experiência adquirida em uma agência bancária, topou entrar na sociedade. Tentei botar um pouco de pressão, mas eu sabia que não adiantava, devido ao nível de exigência realmente do Arthur. O Arthur não admite nada menos do que o máximo como ponto de partida. Então, a solução era respeitar o tempo dele, e eu acho que isso hoje se mostra que foi uma decisão acertada pelo resultado atingido, né? Pela qualidade que ele consegue entregar na pizza. Para mim, assim, eu acho que valeu a angústia de ter esperado esse ano. Teve um pouco de pressão, eu sei que a intenção dele era das melhores, assim, ele via um potencial em mim, e mais do que eu muitas vezes, acho que inclusive esse é um papel fundamental dele como pai, ele sempre cumpriu esse papel assim da melhor forma possível. Mas engana-se quem pensa que é mais fácil ou mais tranquilo. As divergências acontecem, afinal, um pensa diferente do outro. Ainda assim, eles contam que conversam muito até chegar a um acordo sobre o melhor para a pizzaria. E o principal, mantém a parceria e o respeito mútuo. É muito gratificante ver que a gente consegue, né, que boa parte muito é da personalidade dele, mas é óbvio, tem ali a formação minha e da Cláudia nesse processo. A gente, né, discutiu muitas vezes uma discussão saudável, às vezes um pouco mais ríspida, isso acontece também, tá dando certo, mas a gente também tem os nossos conflitos, opiniões, cada um com a sua opinião ali, a gente tem aprendido a conviver com essas diferenças. Para mim é uma honra ter um sócio assim, melhor que eu poderia imaginar, sabe? E a gente se completa muito bem, ele vem com essa parte administrativa, que é justamente o meu ponto fraco, então eu aprendo muito nesse aspecto, enquanto ele a gente se completa muito bem, assim, acho que dá muito certo a dupla, assim.